Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje aqui eu vou trazer para vocês aí um pouco sobre o Sabo, se compensa ou não ter ele, né? Se compensa todo o trabalho que ele dá para poder liberar ele e dar algumas dicas aí para quem está treinando o Coliseu, tá bom? Já de começo, pessoal, já vou adiantar aí para algumas pessoas que já me perguntaram, e tal, se eu vou postar o meu Done do Coliseu. E a resposta é não. Eu não vou postar o meu Done do Coliseu. Por quê? Porque eu terminei de upar todos os personagens do 110 mais ou menos ali em dezembro, finalzinho de dezembro. E desde então eu estava tentando donar o Coliseu. Acho que eu perdi 4 vezes. Isso, eu perdi 4 vezes o Coliseu, né? 4 semanas aí eu perdi o Coliseu. E ao final dessas 4, um inscrito me chamou, né? Falou que tinha visto meus vídeos no YouTube e tal. Viu que eu já estava no conteúdo endgame e falou que tinha uma lista que ele mesmo tinha feito das matchups do Coliseu que poderiam me ajudar, porque ele fez alguns remanejos de algumas matchups que são bem difíceis. Ele me passou, eu treinei, perdi mais uma vez o Coliseu, mesmo com essa lista dele, perdi uma vez. E na segunda vez que eu fui tentar o Coliseu, eu consegui donar com essa lista dele, tá certo? Não donei de primeira, né? São 3 chances do Coliseu. Eu gastei 2 e donei na terceira. Eu perdi uma vez para o Koala e uma vez para o Sabo. E na terceira tentativa eu consegui passar, tá? Então foram aí no total 5 tentativas do Coliseu, né? Um mês e uma semana aí tentando. Mais uma tentativa com 2 derrotas. Só que o checkpoint, né, me permitiu voltar lá direto na Bonnie para poder fazer o Sabo lá com a minha última chance e eu consegui. Então, essa lista que ele passou, o que ele fez? Ele remanejou algumas matchups, por exemplo, ele remanejou a matchup do Apple e da Vivi. Eu utilizava o Luffy para matar o Apple e o Uroji para matar a Vivi. Ele recolocou 2 personagens, que eu não vou dizer quais são, para poder liberar tanto o Luffy quanto o Orochi, que são 2 personagens muito fortes. Ele encontrou 2 personagens de bronze para poder fazer o Apple e a Vivi. Então, e de forma fácil, tá, pessoal? Esses 2 personagens lá que ele encontrou fazem de forma assim bem tranquila tanto a Vivi quanto o Apple. E a Vivi, principalmente, para quem não tem conhecimento do Coliseu, ela é um campeão muito, muito chato de fazer, tá? Tanto é que nas listas originais aí que roda aí na mão da galera, que inclusive era uma que eu tava utilizando, utilizava-se o Uroji para poder fazer ela, que é um champion muito, muito roubado, um champion muito bom. Mas aí vocês me perguntam, o que isso tem a ver com o fato de eu não postar a minha Done do Coliseu? Tem a ver que algumas matchups são tão fáceis que com certeza, se a equipe do Glavice, eles tomariam nerf com certeza, tá? Deixa eu explicar para vocês. No começo do Coliseu, quando lançou o Coliseu lá, um pouquinho depois, a galera descobriu que a Marianne, né, a Miss Golden Week, aquela que bota as tintas no chão, fazia Drake sem perder vida. Então a luta com ela consistia basicamente, tacava as marcas no chão, cada hora uma ali, tinha a rotação certinha, e o Drake só ficava na forma de dinossauro e nem chegava perto da Marianne, e ela conseguia matar ele. Ou seja, era uma troca extremamente positiva, porque a Marianne é um suporte de bronze com pouquíssimo dano, e o Drake um bruiser com muito dano, um personagem excelente, um campeão excelente, muito chato de matar. Então era uma troca absurda, né? Você usava um personagem muito ruim e um personagem muito bom. E logo que a equipe do Gla viu isso, resolveu nerfar. Então hoje em dia o Drake mata a Marianne. Então esse inscrito descobriu, ele mudou, se não me engano, 7 matchups. E dentre essas 7 tem 3 matchups muito, 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 muito fáceis. Muito mesmo. Inclusive a Marianne entrou numa matchup que ela continua não perdendo vida. Então, se eu postasse o meu Done, com certeza se a equipe visse pelo menos esses 3 personagens tomariam um nerf e não seria mais possível utilizar eles na matchup da forma que ele fez. E aí vocês vão me perguntar, mas o que tem? Você e ele já donou o Coliseu, por que não disponibiliza essa lista ou posta o vídeo do seu dono no YouTube? Porque ele faz service de Coliseu, pessoal, tá certo? É um dos ganha-pão do cara aí. Então seria muita ingratidão e muita babaquice minha postar a lista do cara, né? Ou o meu Done,
baseada na lista dele, né? Eu utilizei a lista dele certinho, sem mudar nada, não mudei nada, eu utilizei exatamente a lista que ele me passou, né? Treinei ela uma semana e eu fiz na segunda. Utilizei ela certinha e seria muita babaquice postar isso. Porque aí o cara perderia aí, teria que fazer outras matchups tudo de novo, teria que descobrir outros personagens que faz as matchups mais difíceis e tal, pra poder continuar fazendo aí o CS dele. Então seria muita babaquice com o cara, tá? E é por isso que eu não vou postar então o vídeo aí da minha Doni e nem vou disponibilizar a lista que o cara me passou, tá certo? Eu posso disponibilizar que eu estava utilizando antes, tá bom? Eu vou deixar ela aí no, na descrição do vídeo aí, vou deixar o link para vocês baixarem, que era a lista que eu estava utilizando antes. Ela funciona mais ou menos, tá? Ela funciona mais ou menos porque a matchup, essas matchups dessa lista original que eu vou disponibilizar para vocês, ela depende muito de personagens 5 estrelas, coisa que eu não tinha, tá? Com ela eu consegui chegar até no Drake, eu acho. Isso, o máximo que eu consegui chegar foi no Drake com ela, porque eu tinha muito personagem 4 estrelas ainda, tá? Então vamos ao que interessa, né? O Sabo. Para quem não sabe, o Sabo, ele é de conquista, né? Aqui do Coliseu. A gente enfrenta 62 campeões e no final ganha ele como prêmio aí de recompensa por ter feito todo o Coliseu. Ele já vem com todos os fragmentos para colocar ele 4 e é um personagem especialista, lutador e DPS, tá bom? Falando então se compensa ele, tá? Eu vou falar aí de uns pontos que eu vejo aí em relação a ele, tá? Eu vou comparar ele com os TS, os Mugiwara TS, tá? Que são aí os conteúdos próximos a ele. Ele é o conteúdo endgame e acredito que o conteúdo antes dele seja aí os TS, tá? Começando pelo DPS. O DPS dele é muito próximo dos DPS TS, tá? Zoro, Soap, Nami, Robin, Sanji e Luffy, tá? O dano dele é muito próximo desses personagens. Tendo pouquíssima variação aí, eu consigo dar um pouco mais de dano com o Zoro do que com o Sabo, mas é mais por causa do escape do Zoro, né? Do que justamente porque do que de fato falta de DPS do Sabo, tá? E é inclusive um ponto que eu vou falar aí sobre o personagem. Então, em quesito de DPS, ele é muito próximo dos TS, o que para mim já é algo assim um pouco questionável, porque é infinitamente mais fácil liberar um time skip Mugiwara do que o Sabo. O Sabo você precisa dos 4 sets mais 12, né? Lutador, especialista, cortante e qual que falta? Lutador, especialista, cortante e atirador. Você precisa dos 4 sets mais 12 e de todos os personagens no 110. E além disso, você precisa treinar no Coliseu. Não é só chegar lá e fazer, pronto, tá pronto, é facinho. Não é. Precisa ali pegar o costume, né? De como que os personagens se comportam ali durante. Então é um conteúdo muito, muito, muito mais difícil e muito, muito, muito mais caro de se fazer. Então, na minha opinião, o Sabo tinha que ser mais forte que os TS, tá? Ele tinha que dar mais dano, já que colocaria ele como DPS, ele tinha que dar mais dano do que todos os TS. Isso para mim é um ponto assim que a equipe peca muito, tá? Por exemplo, os TS tem muito personagem Gold que você pega liberando com chave normal que dá o mesmo dano que os DPS TS. Então, para mim isso é muito errado, tá? Para mim o dano, né, a habilidade dos personagens, né, o quão bom eles são, tinham que ser proporcional aí à dificuldade de liberar eles, tá? Então, essa aí para mim é um ponto negativo, tá? Não vale liberar o Sabo só pensando assim, vou usar só ele porque ele dá muito dano. Não, tem vários outros personagens muito mais baratos de liberar que dá bem mais dano que ele, são bem mais úteis do que ele. Outro ponto é exatamente o escape. Para quem não sabe, o Sabo tem 3 escapes, o M2, o M3 e o M4, tá? O M2 ele pula e taca fogo. Ele pula para um lado e taca fogo para o outro. Ó, viram? É uma distância até bem considerável. Vocês viram, eu estava ali do lado ali dos bonequinhos de treino. Olha aqui, pulei 1, 2, 3, 4, 5 SQMs dos bichos. Então é uma distância bem considerável. A segunda é o M3, que ele ganha Move Speed. Ele ganha 100 de Move Speed e dá dano também. Ele tem 280, então ele fica com 380. E o terceiro é o pulinho. Ele dá um pulinho para frente, que pula 1, 2, 3, 4 SQMs.
Por que que, pra mim, o escape é um problema do Sabo? O primeiro, o escape dele mais eficiente é o M2, tá? Que é o que dá a maior distância e que sai com mais rapidez, assim, mais fluidez. Só que vocês viram que é uma skill que dá bastante dano, né? Ela deu 10k nesse daqui e 7k nesse daqui. Então você precisa colocar ela em rotação, ó. 7 e 9, desculpa. 7k nesse e 9 nesse. Então é uma skill que você precisa colocar em rotação se você quiser dar dano. Não dá pra ficar guardando ela sempre para poder usar como escape. Então, isso para mim é algo assim muito custoso, né, para poder às vezes ter que ficar guardando ela para poder dar um escape mais rápido. Tem que ficar guardando essa skill. Essa M2, a M3, né, desculpa, ela é um escape e não é ao mesmo tempo, né? Ele ganha meu move speed, mas assim, dependendo da situação, nem adianta muito e você perde o dano dela, porque é o diferente dessa aqui, que você consegue fugir e dar dano ainda. Essa aqui ele dá dano só pra frente do personagem. Então, se você tá fugindo, você tá indo pra cá, você não vai dar dano em quem tá aqui. Então, você perde o dano dessa skill. Então, essa aqui é extremamente ineficiente para poder fugir. E por último, o pulo, que pra mim aí é a coisa mais ridícula do Sabo. O pulo dele, para mim, ele tem um self-stun muito grande para poder sair do lugar, vocês viram? Ele dá toda uma agachada para depois pular. Então, essa agachada aí, dependendo do timing que você tá batendo no bicho, ele pega em você. Então, não é muito eficiente. E o pulo dele não ultrapassa o obstáculo, olha só. Viu? Se tiver alguma coisa na frente dele, como tem aqui os bonequinhos de treino, ele para. Então, para mim, esse é um escape muito ruim, tá? A skill que eu mais uso como escape seria essa aqui. O pulo eu uso para buffar. Olha lá, ele ganha 15% de ataque por 2 segundos. Então eu pulo e uso uma skill. Eu utilizo mais o pulo para isso, para poder buffar uma skill que eu vou usar. Para escape eu uso mais a M2 mesmo que às vezes isso prejudique o dano do Sabo, porque ele não tem um escape muito eficiente. Então para mim esse é o primeiro defeito dele em relação aos TS. Porque dos DPS TS, o único que não tem um escape muito efetivo é só o Luffy, porque todos os outros têm um escape muito eficiente, né? O Zoro tem lá a mitigação, né? Que ele arma as espadas e toma dano e ganha uma velocidade absurda. Então ele mitiga 90% do dano e ainda ganha uma velocidade para poder escapar. O Usopp tem o pulo, que além de muito rápido deixa ele vulnerável. A Robin tem o Wing, que deixa ela invulnerável e ela ainda pode se reposicionar. A Nami tem o invisível, né? Que ela fica invisível, então ela ganha move speed e ainda fica vulnerável. E o Sanji também tem lá o Skywalk, que deixa ele vulnerável e ainda dá buff na próxima skill. Então todos os TS têm o escape, todos não, né? Tirando o Luffy, todos os outros DPS TS têm um escape muito eficiente. Então, mais uma vez, é aquilo que eu falei, o custo-benefício. O Sabo é um personagem muito caro e muito custoso de se liberar para um custo-benefício que um Mugiwara TS te daria bem melhor, tá certo? Outra coisa que me incomoda bastante no Sabo é a ult dele. Para quem não sabe, a ult dele são em 2 estágios. O primeiro ele quebra em volta dele num espaço pequeno e depois num espaço grandão. Esse primeiro tiro dele dá um stun e depois esse stun passo fica por 1 segundo. Ó, vou mostrar para vocês. Ó, esse primeiro, ó lá, deixa eles stunados e depois ele dá mais um. Qual que é o problema disso? Ele só fica stunado por 1 segundo e o Sabo fica com um self-stun muito grande nessa ult. Muito grande. Então no primeiro ele stuna, mas depois na hora que ele vai dar o segundo estágio ele tá parado e não consegue fazer nada. Então eu acho que essa ult dele aí tem um self-stun muito grande, por exemplo, na SM do Bellamy, que a gente usa aqui, a gente junta aquele monte de personagem lá no começo, que lá é uma beleza para matar Sabo, porque você vai usar a ult e só que eles tomam um stun muito pequeno e você ainda continua lá parado lá, tomando tudo. Então a ult dele aí, eu acho que ela tinha que ser revista aí, ou diminuir um pouquinho o self-stun dela, ou aumentar um pouquinho ali o stun que ele dá nos bichos, tá? Porque é bem facinho de morrer com ela se você utilizar isso na hora errada, tá? Até mesmo em boss. Se o tanque movimentar o boss com alguma skill de frente e você estiver usando essa skill, você vai tomar, porque você não vai conseguir se mover, tá? Mas tirando isso, é um personagem legal de se jogar, né? Porém, ele é um pouco difícil. Todas as skills dele, tirando a ult, é só de frente, tá? Até mesmo o M5, que pega numa área grande, você tem que mirar, que é igual o pistol do Luffy lá, ó.
Tá vendo? Se você usar ela aqui do lado do personagem, ele pula pra frente e erra esses dois aqui. Então é uma skill que tem que mirar, igual a do Luffy. Essa aqui só pega pra frente, ó. 3 SQMs na frente. O Riken, mesma coisa, 3 SQM pra frente. Essa aqui, mesma coisa, só 3 SQM pra frente, só que porém essa aqui pega do lado também. E o AM2 aqui também, só que ela aumenta, né? Mas ela também é só de frente, não pega em volta dele. Então é um personagem que você tem que ficar mirando para poder atacar toda hora. Isso também, assim, ao meu ver, é aí algo que ele tem diferente aí dos TS, algo pior em relação aos TS, né? Tirando o Luffy, né? Eu acho que o Luffy e o Sabo são muito iguais, tá? Em várias formas, é tempo de skill, direção das skills, escape, eles são muito parecidos. Então, quem não gostou do Luffy, com certeza não vai gostar do Sabo, que eles mudam pouca coisa ali um do outro. E os outros personagens ali tem bem mais skills em área, né? O Zoro tem o Tatsumaki lá, que ele roda. Tem o Onigiri, que pega pra frente, né? Ele ainda ganha buff de ataque, enfim. Não vou ficar falando de todo mundo, né? Mas eu acho aí também as skills dele ter que ficar mirando um ponto negativo em relação aos TS, né? Como eu estou comparando o Sabo com os TS, eu acho aí um ponto negativo em relação a eles, tá? Então seria isso, tá? A minha análise em relação ao Sabo seria que não compensa pegar ele só se você tá no endgame mesmo, igual eu cheguei, eu não tinha mais nada para fazer, só tinha o Sabo, então resolvi pegar ele. Mas focar nele, eu digo que não compensa, porque é um personagem muito caro e que um TS te traz o mesmo benefício que ele, até melhor, tá? É muito mais jogo você pegar um DPS Mugiwara TS do que um Sabo, tá certo? Então fica aí minha análise. Agora sobre o Coliseu. Como eu disse, eu não vou falar das matchups, né? Para não revelar a lista lá do consagrado que me passou ela. Mas eu posso dar algumas outras dicas. A primeira delas é os personagens que são essenciais para poder fazer o Coliseu, tá? Assim, os personagens essenciais que estejam 5 estrelas, tá? Os Golds que estejam 5 estrelas. O primeiro deles aí, que para mim foi um que eu penei bastante, é o Itiji, tá? Para quem não sabe, esse eu posso falar porque tá na maioria das listas, inclusive nessa que eu vou disponibilizar. A matchup do Itiji é contra a Hina. E a Hina pune muito Itiji 4 estrelas. Você tem que ser quase perfeito ali para poder sair das skills da Hina e tomar muito pouco dano. Então, o Itiji seria aí o primeiro personagem que eu colocaria aí como prioridade, colocar 5 estrelas. O Kid seria o segundo. A matchup do Kid aí, essa eu também posso revelar que é igual das outras listas, é contra o Bastille. Então ali dá para fazer, eu fiz, meu Kid é 4, meu Kid não é 5. Eu fiz contra o Bastille, mas foi na cagada, tá? Inclusive, quando as primeiras dones que eu fiz, eu perdi pro Bastille 2 vezes, tá? Das várias tentativas, né? Se eu tentei 5, então 5 vezes 3, 15. Das 15 tentativas que eu fiz aí antes de donar o Coliseu, 2 delas eu perdi pro Bastille. E aqui eu passei, né? Aqui eu donei efetivamente, que eu peguei o Sabo, o meu Kid ficou com 1k de vida. Então, assim, é uma matchup muito difícil de se fazer com o Kid 4, tá? Porque o Kid tem pouco dano, tal, o Baixo ele tem umas skills que pega de muito longe, então você não pode errar. Enfim, é um personagem aí também que eu indico que vocês coloquem 5. Um outro personagem, pessoal, que eu não utilizei, tá? A lista que esse inscrito me passou não tem o Léo. O Léo não entra em nenhuma matchup, justamente por ser um personagem muito chatinho de jogar. Porém, ele teve um rework aí, né? Que ele ganhou um buff de ataque muito bom. Então, pode ser que ele tenha voltado aí, que dê para utilizar ele sem problemas maiores. Mas eu não utilizei. Mas caso vocês queiram utilizar o Léo em alguma matchup aí, ele também é essencial que ele esteja 5 estrelas. Além de todos esses que eu falei, outros que seriam interessantes, tá? 5 estrelas, mas que dá para fazer com 4 aí, com menos risco. Seriam o Basil Hawkins, ele seria interessante ter ele 5. O Capone,
seria interessante ter ele 5 também. E o Killer, tá? As matchups desses 3 são mais chatinhos. O resto dá para fazer com 4 com uma certa facilidade aí, desde que tenha treinado bastante, tá? Então a primeira dica são esses aí, de quais upar para 5 estrelas, tá? A outra dica que eu tenho, pessoal, façam o Coliseu. Não fiquem assim, vou tentar fazer Adone hoje. Não, só façam. Entrem e façam, tal. Porque é treino, o Coliseu é treino, pessoal. E dá para treinar no Wanted Party, dá para ter uma noção muito boa do que vai acontecer no Coliseu, mas o Coliseu é outra coisa. A área que você tem para jogar é muito maior, não tem invasão. Então o Coliseu, acredito que seja um pouco mais fácil do que os Wanted Party, justamente por não ter essa dificuldade do mapa mudar, é sempre o mesmo mapa, de não ter as invasões. Então tem que fazer o Coliseu, pessoal. Não fica assim, vou treinar nos Wanted Party, depois eu faço o Coliseu. Não, se você tem as suas tentativas, faça. Não tenho todos os personagens de 110, faça mesmo assim, faça com todos os que você tem em 110, para você já ir percebendo como que é cada champion, quando que cada champion age, tá certo? Você, com o tempo, eles usam o mesmo padrão. Com o tempo você decora aquilo e você acaba conseguindo fazer com qualquer personagem ele, tá bom? Então a segunda dica seria essa daí. Façam o Coliseu, independente se tem 20, 30, 40, 50 personagens de 110. Façam o Coliseu em todos que vocês tiverem para já ir treinando aos poucos, tá? A terceira dica seria em relação ao desespero. O que eu quero dizer com desespero? O que eu vejo muita gente pecando aí é que, tipo, quer dar muito dano e acaba tomando muito dano também. Coliseu, pessoal, é paciência, é treino e paciência. É você decorar o que os champions vão fazer e atacar eles no contragolpe. Ou seja, espere eles fazerem tudo, com o tempo vocês vão decorar tudo que eles vão fazer, e depois que eles tiverem gastado skills, aí você vai gastar a sua skill. Não tenta usar junto, exceto com algumas matchups bem específicas, não tenta usar junto, porque você vai tomar dano desnecessário, tá? Então, a terceira dica é: tenha paciência. Não vá com muita fome ao pote, porque isso faz perder demais. A quarta e última dica é: tentem ver outras dones de Coliseu para vocês verem o que cada personagem fez, cada personagem faz, mesmo que a matchup não seja igual à sua, você já vai ver o que cada um faz. Estude ele, tá? Já tem pelo menos uns, que eu procurei aqui no YouTube, já tem pelo menos uns 4 vídeos de Done de Coliseu completos. Então, vejam esses vídeos, vejam como que cada personagem faz, o que a galera que donou faz também, para poder sair daquela tal skill. Analisem cada personagem. Entre um champion e outro, nós temos 5 minutos entre um e outro, né? Então, ou seja, você acabou a Álvida, que é o primeiro. Você tem 5 minutos até vir o Morgan, tá? É o Morgan? Então, utilize ali esses 5 minutos para poder analisar, ver um videozinho e tal. Separe os videozinhos em takes para poder ver como que ele faz de primeira, o que ele faz de segunda, tá? Isso daí já vai te adiantar bastante tempo também no Coliseu, ao invés de você ter que descobrir 100% o que ele vai fazer, tá bom? Então seriam essas dicas aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, tá? E minha análise final seria essa: não compensa focar no Sabo, só se for a única coisa que você tenha para fazer, tá? Ele é um personagem muito caro que não te traz um benefício tão bom assim, certo? Um grande abraço então e até a próxima.